No vídeo de hoje eu vou te falar elementos que tu pode ajustar na tua expressão corporal e que transmitem confiança. Se tu é uma pessoa mais tímida, mais fechada, introvertida e sente que tem dificuldade de se posicionar, de colocar as tuas ideias, as pessoas não te valorizam muito, tu te sente diminuído, então fica nesse vídeo porque às vezes pequenos ajustes que tu pode fazer e que tu não percebe fazem uma diferença enorme na forma como as pessoas te enxergam e principalmente na forma como tu te posiciona. A gente se comunica através das palavras, mas muito através da nossa expressão corporal. É possível que tu já tenha escutado sobre isso. Inclusive, a gente vê análises de vídeos que é muito bacana quando a gente simplesmente analisa a expressão corporal das pessoas e o que que aquilo quer dizer, o que que aquilo quer revelar sobre aquela pessoa. E da mesma forma, os outros fazem isso com a gente, às vezes de uma forma inconsciente, mas apenas por olhar aquela pessoa daquele jeito, de como ela está, de como ela se movimenta, de como ela age, ela vai passar uma impressão. E se tu tá aqui no canal, é porque tu quer ouvir o que eu tenho para dizer sobre confiança, porque aqui é o que eu falo sobre confiança, sobre como tu melhorar a tua confiança e construir a tua confiança. Então, agora aqui é o momento de tu entender sobre expressão corporal. Então, o primeiro elemento, assim, disparado, que faz toda a diferença é o quê? É a tua postura. A postura principalmente da tua coluna, do teu tronco. Deixa eu te falar uma história. Quando eu era bem pequena, eu fazia balé. E eu me lembro a minha professora falando que a postura de bailarina, que é uma postura que a gente tem como padrão e parâmetro de uma pessoa elegante e uma postura excelente, ela era ensinada de qual forma? A professora para mim virava e falava o seguinte: Ana, imagina que tem um fio, uma linha, como se fosse uma linha de nylon de pescaria. Tu imagina que tu tem uma linha aqui no topo da cabeça. E alguém vai pegar e vai segurar a linha e como se tu tivesse pendurada por essa linha. Como seria a tua postura? E aí a gente estava assim, cansada, às vezes não querendo estar na aula, porque eu não era tão fã de balé. Eu tinha tendência, e ainda tenho, de ser uma pessoa mais, vamos dizer, corcunda. E aí quando ela falava isso, eu imaginava a linha, opa, só um pouquinho. Então até hoje, eu me lembro dessa linha invisível e tento, toda vez que eu tô corcunda e que eu me dou conta, de reproduzir isso em mim. Opa, deixa eu esticar minha linha de pescaria, que é assim que eu devo estar. Por quê? Ela projeta o teu tronco assim para cima, tu acaba posicionando os ombros para trás, não é apenas fazer assim para trás, é todo o tronco e os ombros para trás. E ela te deixa o tronco mais alinhado com o pescoço e a cabeça, então tu não fica com aquela postura curvada para frente. Então, essa é uma postura que te traz confiança. E tem uma pessoa que estudou demais sobre linguagem corporal e especialmente sobre postura, que é Amy Cuddy. E ela tem vários vídeos no YouTube, livros também, e ela comenta de vários estudos que foram feitos que quando tu adota postura de uma pessoa mais confiante e tu fica nessa postura por alguns minutos, 2 minutos, dependendo do estudo, tinha uma certa variação, tu começa a produzir hormônios que te ajudam a ter uma ação, uma postura mais confiante. Então, tu produz mais testosterona e tu reduz a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. E esses dois hormônios, entrando e saindo na tua corrente sanguínea, fazem com que tu tenha atitudes mais confiantes, atitudes esperadas de uma pessoa mais confiante. Então, apenas de tu adotar essa postura ereta e ficar com essa postura, tu passa uma informação não apenas aos outros, mas a ti mesmo, de que tu estás mais seguro de si, mais confiante e
podendo, vamos dizer, aceitar desafios e tomar decisões mais assertivas. Olha que interessante. Esse estudo é sensacional e ela fala muito, ela usa muito para diversas situações, por exemplo, numa entrevista de emprego, então ela faz essa simulação desse estudo que a pessoa, geralmente, quando está esperando para ser entrevistada, ela está numa cadeira, ela está assim, ela está olhando o celular, ela está numa postura que ela está menor, vamos dizer assim, e ela depois é desafiada a falar, a se posicionar e ela não vai tão bem. E quando a pessoa vem de uma postura melhor, uma postura ereta, ou faz exercícios que são exercícios que simulam a confiança, a pessoa levanta os braços e tá assim, ela desempenha melhor. Isso para várias coisas, não só entrevista de emprego, mas inclusive para jogos. Por quê? Porque a pessoa se coloca numa posição que o cérebro dela entende que ela está confiante, secreta esses hormônios e de fato ela age mais confiante. E essa postura ficou tão conhecida que levou um nome que é a Power Pose, que é a postura de poder, de segurança. Então, sabe aquela postura da Mulher Maravilha, que ela coloca as mãos na cintura e está com o corpo ereto? É esta postura. Esta postura remete e passa uma informação ao teu cérebro de que tu estás seguro, tu estás confiante. E antes que eu passe para o segundo elemento, já quero te pedir para deixar o teu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança. E o segundo elemento, o que que é? É olhar no olho, é fazer contato visual nos olhos de quem tu estás falando. Se é uma pessoa, tu vai olhar no olho daquela pessoa. Se são mais pessoas, tu vai olhar nos olhos de um, nos olhos da outra pessoa, da outra pessoa. Se é uma plateia, um público maior, tu vai olhar em grupos para aquelas pessoas. Por quê? Se tu estás falando e olhando para o chão, olhando para cima, desviando o olhar, não encarando a pessoa que está te escutando, aquilo gera uma percepção de insegurança, uma percepção de que tu não estás acreditando nas palavras que tu estás emitindo. Então, é essencial tu olhar nos olhos da pessoa, inclusive quando se grava vídeo aqui, se tu grava conteúdos em vídeo, o que acontece? As pessoas muitas vezes, ao invés de olhar para a câmera, ficam se olhando, como eu estou fazendo agora. Então ficam se olhando, ficam às vezes se ajeitando, mas na verdade quem está escutando está na câmera, não é tu mesmo. Então é importante corrigir isso e mirar os olhos e fazer contato visual para quem está te escutando. O terceiro elemento, então, é o elemento que abre portas, é um elemento que traz positividade, que é o sorriso. Se tu estás numa situação que permite o sorriso, sorria. Sorria, porque o sorriso abre portas, o sorriso mostra que tu estás tranquilo, que tu estás confiante, que tu estás de bem com aquela situação, com aquelas palavras, com aquele momento. Então, o sorriso é um gesto facial, uma expressão facial que remete à amizade, remete a algo bom e remete a algo positivo. Então, sempre que tu puder, sorria. Inclusive, existe um estudo que fala o seguinte: mesmo quando tu sorri forçado, ao teu cérebro aquilo é interpretado como algo positivo. Fizeram um estudo de que a pessoa pegou um lápis e ficou mordendo. E ela teve um sorriso forçado, mas mesmo nesta situação que tu não estás sorrindo, tu estás forçando, estás mastigando, segurando um lápis, mesmo assim, tu secreta hormônios que te levam ao bem-estar, que te deixam positivo. Então, essa é uma expressão facial que tu deve buscar. Se tu não estás numa situação horrorosa, fúnebre, muito difícil, então tu tem condições sim de sorrir. Então, abuse do sorriso, sorria, mostre a alegria e mostre que tu estás de bem. E mesmo se tu é uma pessoa carrancuda, porque tem gente que é carrancudo, tu consegue treinar o sorriso. Eu não tenho dúvida disso. Tudo isso que eu falei é treinável. Tudo isso tu consegue praticar.
tu consegue implementar na tua fala, na tua forma de se posicionar, na tua expressão corporal, eu não tenho dúvida disso. É apenas ter a consciência e executar, treinar, treinar, ensaiar e seguir executando que vai se tornar bem natural. E o quarto elemento é um elemento que serve para muitas pessoas, mas não a todos, que é o seguinte: a pessoa que não abre a boca para falar. Tem gente que fala assim com a boca mais fechada e não articula muitas palavras e fica assim meio monotônico e não coloca muita expressão. O que que acontece? A tua fala se torna monótona, se torna chata. Os outros não escutam bem, porque tu não abre a boca, então as palavras e a onda sonora não ressoa de uma forma boa e não chega bem do outro lado. Isso mostra o quê? Que tu estás um pouco inseguro, que tu tá falando sem muita certeza do que tu tem para falar. Então a pessoa que não usa muito a expressão oral para falar, não pronuncia bem as palavras, tem a dicção prejudicada, passa uma sensação de insegurança para quem está escutando. Então é importante que, se tu fala com a boca meio murcha, meio sem pronunciar bem, sem fazer a expressão do movimento e articular no lábio as palavras, preste atenção nos outros, porque talvez tu estás passando uma impressão de que tu é inseguro e teu discurso é um pouco fraco. E eu vou te dizer que eu considero que eu tenho propriedade para falar porque eu me dei conta que eu fazia isso direto. Eu não mexia muito a boca para falar, inclusive meu tom de voz é um pouco baixo, as pessoas tinham dificuldade para escutar o que eu tinha para dizer. E aí eu comecei a entender que, puxa, isso é algo que eu preciso melhorar. E uma das formas de melhorar isso é o quê? É tu treinar a leitura, pega qualquer coisa, um texto, alguma coisa, e treina a leitura falando alto e exagerando na forma de pronunciar. Conservar em temperatura refrigerada. Claro que tu não vai, no dia a dia, falar dessa forma, mas a gente exagera para treinar aquilo e tornar no dia a dia algo mais fácil, algo mais reproduzível. E gostou dessas dicas? Se gostou, vou te recomendar esse outro vídeo aqui, que eu falo sobre expressões e outros elementos da comunicação com segurança, com confiança. Confere lá, que eu acredito que tu vai gostar.